Você pode tomar o seu assento nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos à palavra do Senhor nessa manhã. O tema da minha mensagem nessa manhã é: onde está a sua esperança? Você pode fazer essa pergunta para a pessoa que está do seu lado? Pergunte para ela: olha, onde está a sua esperança? Irmãos, quem aqui em algum momento da sua vida, da sua caminhada, já perdeu a esperança? Quem já passou por isso? Você já se deparou com desânimo, com a frustração, olhou ao redor e falou: puxa vida, os desafios são muito maiores do que eu nesse momento. E é comum, queridos, ao longo da nossa vida e da nossa caminhada, a gente passar por fases, por momentos na nossa história, queridos, em que a gente se encontra desesperançoso, que o nosso coração está em conflito, a nossa alma está angustiada. Momentos esses que a gente precisa encontrar lugares em Deus, queridos, como a gente cantou nessa manhã, onde Deus vai aquietar a nossa alma, onde o Espírito Santo realmente vai consolar o nosso coração. Mas tem um texto no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, e é um texto que eu gosto bastante, e na verdade é um alerta para nós, queridos, justamente para esses momentos de crise da nossa vida. A palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 23: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Vou ler novamente: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Irmãos, seria tão bom se a gente pudesse o tempo todo ser muito pessimista. O tempo todo a gente está acreditando que tudo vai dar certo, que tudo vai terminar bem, que tudo vai funcionar. Mas como eu disse agora há pouco, a nossa vida, ela passa por altos e baixos. Tem momentos na nossa vida que, por mais que a gente lute, por mais que a gente tente dar uma resposta, por mais que a gente tente acreditar, queridos, parece que uma penumbra encontra a nossa alma e o nosso espírito, e a gente se encontra sem forças para reagir. São nesses momentos que nós descobrimos o quanto nós somos limitados. Irmãos, talvez uma das maiores esperanças do homem, ou talvez um dos maiores desejos, e quando você vai estudar a Bíblia, lá no livro de Gênesis, quando Eva cede à tentação, mesmo diante de uma estrutura tremenda, Deus havia preparado tudo naquele jardim, e a gente fica olhando ali a maneira que a serpente vai conduzindo aquela conversa, para tentar ganhar o coração de Eva. A gente entende, irmãos, que no fundo, o ser humano ele tem um anseio, ele tem um desejo, por controlar, por estar no controle de todas as coisas. Quando a serpente olha para Eva e diz: olha, você vai ser igual a Deus se você comer desse fruto. Ou seja, você vai poder tomar suas próprias decisões, você vai poder ir e vir, fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, você não vai ter que dar satisfação para ninguém. Aquilo foi extremamente sedutor para o coração daquela mulher, e consequentemente Adão também cede àquele tipo de tentação. Mas o homem, irmãos, o ser humano, ele gosta de ter o controle. Quem não gosta, irmãos, de chegar em casa e ver tudo arrumado, a prateleira cheia, olhar para a conta, irmãos, e ver muito dinheiro sobrando? A gente gosta de ter esses apoios externos e ter esses controles na nossa vida. Mas em alguns momentos na nossa história, irmãos, Deus permite uma escassez. E parece que quando essa escassez vem, ela vem de todos os lados. Você tenta puxar daqui, puxar dali e puxar de lá, e você não encontra subsídios para você passar por esse momento. E é nesse momento, queridos, que nós somos empurrados novamente para a presença de Deus. Muitos de nós, na verdade, só nos lembramos de Deus quando nós estamos atravessando esse tipo de crise no nosso coração. Quando a gente olha para a nossa frente, a gente não vê mais chão, lugar para pisar. Mas é muito comum a gente viver uma desesperança crônica. Na verdade, a palavra esperança, espera, é uma palavra quase que extinta nos nossos dias. Infelizmente, a gente se afeiçoa mais, se apega mais a palavras como hoje, agora, para ontem, depressa, e por aí vai. A gente quer que as coisas se resolvam instantaneamente.
Eu não sei você, queridos, mas parece que cada dia que passa a gente tem mais dificuldade em lidar com processos. Quando a gente está diante de um desafio que a gente não consegue resolver imediatamente, irmãos, nós ficamos agoniados. A gente procura de toda maneira resolver, criar um jeito, a gente quer respostas, a gente procura pessoas que podem nos dar respostas rápidas. Mas eu vejo que quanto mais a gente caminha, quanto mais a humanidade, queridos, avança, menos resiliência ela tem para lidar com a vida e com o tempo da vida. Nós não conseguimos mais esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. E é interessante que muitas vezes, quanto mais velocidade nós colocamos na nossa vida, menos controle a gente tem. E quanto menos controle a gente tem, mais agoniado a gente fica, e mais velocidade a gente quer colocar. E tem muita gente entrando nesse ciclo de ansiedade, irmãos, onde a vida tem se tornado uma verdadeira perturbação. A pessoa corre, se cansa, se desespera, toma decisões erradas e precisa correr de novo para corrigir as decisões erradas. E as pessoas estão entrando numa roda viva. Agora, a Bíblia diz que se você quiser voar como águia, se você quiser subir de verdade, se você quiser alcançar lugares altos na vida de verdade, você precisa aprender a esperar no Senhor. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Irmãos, quantos de nós estamos fadigados? E nós estamos só no 3º mês do ano. Tem alguns de nós que já está ansiando novamente dezembro, para a gente tirar férias. Alguns já estão esperando o 13º, já estão planejando o 13º, outros já até gastaram. Porque a vida, irmãos, acontece muito rápido dentro do nosso coração. E essa tendência que o mundo tem vivido é que a cada dia mais nos tornemos compulsivos, consumistas, emocionais. E tudo isso para a gente compensar de alguma forma esse estilo de vida alucinado, onde a gente não para contemplar mais nada. Irmãos, a vida de muitas pessoas se tornou totalmente imperceptível. A gente não está mais atento aos detalhes, às circunstâncias. Então, queridos, nós não beijamos mais, nós não abraçamos mais, nós não falamos mais eu te amo, nós não participamos mais da vida uns dos outros. Na verdade, o que está acontecendo, irmãos, é que a gente sempre está um passo atrás dos acontecimentos mais importantes da nossa vida. É o aniversário que alguém esqueceu, é o almoço que não deu para ir, é o compromisso que atrapalhou o outro compromisso. Enfim, nós não temos mais tempo para nada, somente para nossa alucinação. Irmãos, como que nós estamos sobrevivendo a tudo isso? Eu me pergunto isso às vezes. E é tão interessante quando a gente decide parar para contemplar. Parece que aquilo que deveria ser comum para nós, porque Deus nos deu. A Bíblia diz que Deus entregou a nós, irmãos, esse mundo. Esse mundo não foi criado para Satanás e seus anjos. Esse mundo foi criado para o homem. E quando a gente para contemplar, irmãos, parece que a gente está num outro planeta e a gente fica alucinado. O Magnus e a Marcela tiraram um tempo esses final de semana e me mandou uma foto do lugar onde eles estavam, irmãos. E eu olhei para aquilo e falei: cara, que coisa mais linda do mundo. Mas de repente eu caí em si, eu falei: rapaz, eu nasci numa região no interior de Minas Gerais, onde só tem essas belezas. E como que eu já não me lembrava mais disso, irmãos? Há quanto tempo faz que você não se lembra mais de coisas simples, mas que são extremamente belas e transformadoras? O grande problema, queridos, é que esse estilo de vida está nos custando um preço. Nós estamos perdendo a esperança na vida e nas pessoas. Quantos aqui, irmãos, em algum momento já desistiu de alguém? Nós estamos perdendo a esperança nos relacionamentos. Nós estamos perdendo a saúde física e emocional. A gente está negociando elementos importantes da vida, queridos. Irmãos, quando a gente para de acreditar no outro, quando a gente para de acreditar que Deus pode fazer algo poderoso na vida de alguém, quando a gente se conforma em ver pessoas
se perdendo do nosso lado, e isso de alguma maneira não mexe mais com a gente. Nós estamos perdendo a nossa essência, porque a nossa essência em Deus, irmãos, é a empatia, é a capacidade de olhar para o sofrimento do outro, para a dor do outro, e parar em função disso. E parece que hoje as pessoas, elas se tornaram, na verdade, irmãos, meios para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, e não mais, queridos, companheiros de jornada, aqueles com quem a gente pode contar no momento de crise, de dificuldade. Quantas vezes você já se sentiu sozinho na vida? Quantas vezes você já teve falas como essa, e isso tem se tornado cada vez mais comum, e isso me preocupa? Não, a gente tem que cuidar da nossa casa e da nossa família, porque lá fora ninguém está nem aí para a gente. Não, a gente tem que cuidar dos nossos, porque as pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo. Isso parece uma fala boa, parece uma fala de autocuidado, uma fala de responsabilidade interna, mas, irmãos, isso na verdade está nos desassociando da realidade que Deus criou da gente como igreja e corpo de Cristo. Nós somos um, nós somos igreja. Então, se o meu irmão não está bem, eu também não estou bem. E seria ótimo se eu pudesse, irmãos, me trancar dentro do meu casulo, e ali, irmãos, eu ficar protegido, guardado. Então parece que cada dia mais as pessoas estão egoístas e pensando somente nelas, quando na verdade o mundo está gemendo, quando na verdade a Bíblia diz que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Mas a desesperança, ela tem o poder de me enclausurar, de me fazer egoísta, de me fazer preocupado comigo mesmo. Então eu começo a viver para o meu ventre, preocupado com as minhas coisas, com a minha vida, com a minha família. Não que você não tenha que se preocupar. E aí a gente vai perdendo o contato com a vida de oração, a gente perde de vista as promessas que o Senhor nos deu um dia. Nós não conseguimos mais nos conectar com a sabedoria necessária para discernirmos quando avançar, quando parar. Estamos colocando força o tempo todo, e lógico, isso nos leva a uma exaustão física, espiritual, emocional. Isso nos rouba, irmãos, a capacidade de celebração, de mesa, de estarmos juntos, de poder bater nas costas do outro e se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Irmãos, nós estamos regredindo como humanidade a passos largos. Se continuarmos nessa velocidade, daqui uns dias, irmãos, as casas terão 20 metros quadrados, não terão janelas e nem portas, serão verdadeiros calabouços emocionais, onde ninguém mais vai na casa de ninguém, onde ninguém mais se relaciona com ninguém, onde a decepção vai ser uma norma geral na vida das pessoas, onde nós nos acostumaremos com a ideia: não, eu já estou acostumado a ser ferido por alguém, as pessoas realmente não me amam e não me valorizam. Pode perceber, queridos, se esse sentimento não tem tentado tomar conta do seu coração, se você não é tentado de tempos em tempos olhar para dentro de você e dizer assim: puxa vida, eu estou sozinho nesse mundo. E aí, queridos, a gente está atraindo para nós uma maldição, porque a gente começa a acreditar numa mentira de Satanás, e isso é um caminho, irmãos, que está sendo construído, e eu preciso discernir isso no meu espírito. Sabe para onde que o diabo quer te levar, irmãos? Para a autossuficiência, para dizer: não, você se basta, você não precisa de ninguém, você sozinho pode resolver todos os seus problemas. Jeremias profetizou no capítulo 17, no versículo 6, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Olha que loucura, irmãos. Jeremias está descrevendo aqui nesse texto o quadro que a sociedade está vivendo, ou está caminhando para viver nos dias de hoje.
Irmãos, cada dia mais nós estamos mais solitários e mais autoconfiantes na resposta que a gente pode dar, independentes, acreditando que a gente não precisa mais dos relacionamentos e nem das pessoas. Estamos sensíveis a tal ponto, queridos, que qualquer coisa que o outro faz me fere profundamente, a ponto de me levar para lugares de dores, de decepção e de frustração. Eu estou perdendo a capacidade de me relacionar, de ter envergadura, de suportar o outro em amor. Eu estou perdendo a capacidade de ouvir, de entender os momentos difíceis das outras pessoas. E com isso, eu estou cada dia mais apostando em mim mesmo, na minha autossuficiência, a ponto de chegar a acreditar, irmãos, que o que eu faço é melhor do que todo mundo, que o que os outros fazem nunca vai me alcançar. E com isso eu estou construindo um caminho de solidão, de deserto, de terra inabitável. Tem corações hoje, queridos, que se tornaram terra inabitável. Ninguém consegue mais entrar no seu coração. É isso que o diabo quer, nos ferir dessa maneira. Agora, lá em Jeremias mesmo, no capítulo 17, no versículo 7 e 8, ele fala de pessoas que resolveram adotar um outro estilo de vida. Ele diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias está falando de uma pessoa, irmãos, que tem raízes, que tem alcance, que tem relacionamentos, que tem conexões. Jeremias está falando de pessoas que estão tão bem resolvidas em Deus, com o seu coração resolvido em Deus, que ela vai passar pelo calor. Relacionamentos, tem momentos que vão ser calorosos, tem momentos que vão ser secos. Tem dia, irmãos, que relacionar com as pessoas não é simples. Você vai ouvir coisas que você não gosta, você vai ver coisas que você não gosta, você vai sentir coisas que você não gosta. Tem dia que o calor vai aumentar, a temperatura vai crescer, mas quando você tem no seu coração a confiança em Deus, e você sabe quem é na sua identidade, você vai ter lastro, estrutura, para suportar todos esses dias, e melhor ainda, você vai produzir os seus frutos. A melhor coisa que tem no mundo é você sentar debaixo da sombra de uma árvore frutífera e comer dos frutos dessa árvore. Eu me lembro que o ano passado, se eu não me engano, nós tivemos um encontro lá no Celebre a Vida, lá onde é o Celebre a Vida, e ali tem uns pés de manga, não sei se você já foi lá, e acho que foi um almoço que a gente fez, eu não me lembro bem, irmãos, o que foi, mas nós sentamos debaixo daquela mangueira, irmãos, e nós começamos a colher mangas, irmãos. Eu me lembro, só eu acho que chupei umas 15. Irmãos, mas tinha gente que voltou a ser criança, pegou uma manga daquela e passava na cara e comia, irmãos. E aquilo era uma loucura. Eu falei: rapaz, quanto tempo faz que a gente não senta à sombra de uma árvore, com a companhia de alguém, para celebrar a simplicidade da vida, para celebrar aquilo que Deus está fazendo e também aquilo que Deus não está fazendo, porque a bênção não é só o que Deus está fazendo, a bênção também é o que Ele não está fazendo. Se tem uma coisa que nós não podemos perder de vista, irmãos, é a esperança. Nós não podemos de maneira nenhuma abandonar a esperança. A esperança, irmãos, que vai mudar, de que esse momento é só um momento, isso é uma fase na sua vida, e dias melhores virão, dias ensolarados virão, dias onde a graça de Deus vai ser derramada abundantemente, virão. Eu acredito que terão dias de choro e de desespero, dias de amargura, de dificuldade, mas também terão dias, irmãos, de muita alegria e de muita colheita. Um dos níveis mais profundos de frustração que podemos experimentar na vida é a gente desistir da nossa esperança em Deus, desistir de acreditar no Senhor, desistir de acreditar nas pessoas, desistir de acreditar na palavra que Deus nos deu, no sonho que a gente carrega no nosso coração. Deus nunca falha, Ele nunca falhou. A história foi escrita em torno de um Deus que honra a sua palavra.
Um Deus generoso, bondoso, amoroso, longânimo, tardio em irar-se, um Deus justo, um Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E talvez hoje o dia está nublado para você, sem graça, sem cor, cinza, mas brevemente o sol se abrirá novamente, e teremos novamente 40 graus em nome de Jesus. Ribeirão Preto voltará a ser Ribeirão Preto. Então desfrute desses pequenos momentos de prazer e de frio. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a se relacionar pacientemente com o inesperado. Isso é um caminho obrigatório para a gente ver a intervenção de Deus na nossa jornada. Se você for fraco no dia da sua angústia, queridos, quão pequena será a sua força. Você precisa renovar a sua esperança nessa manhã. Entenda, se você já perdeu a esperança, é porque você já negociou também a sua objetividade e a sua fé. Quando você negocia a sua fé, você perde contato com a sua salvação. E uma das soluções de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Irmãos, o que nos resgata, o que nos traz de volta, o que nos faz recobrar a sensatez, não é a nossa força, é a nossa fé. Porque tem dias que você não tem força para nada. Tem dias que você quer ficar deitado numa cama e não quer nem levantar. Mas é nesse momento, queridos, que essa pequena centelha que está lá dentro do seu coração, ela começa a piscar, e quando você pensa que o fogo apagou, que a escuridão tomou conta, irmãos, uma pequena luz brilha lá dentro, e de repente, ela se torna numa fogueira, e ela incendeia o seu coração. E os dias frios de inverno começam a ser calorosos novamente. Isso é fé. Isso é fé, queridos. É isso que te faz acreditar, queridos, que não é o tamanho da sua fé que vai fazer a diferença, mas é a quantidade, é a intenção. Eu acho interessante, queridos, que quanto mais passa o tempo, mais impacientes a gente se torna. E quanto mais impacientes a gente se torna, mais nós estamos num caminho de feridas, de derrotas e de injustiças. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, o impaciente colherá a injustiça. A ansiedade é um transtorno tanto físico como espiritual, e o diabo fará de tudo para nos colocar nesse ciclo interminável de ansiedade, de preocupação, de angústia. E depois disso, o próximo passo será oferecer os seus subterfúgios, os brinquedos que ele vai colocar na nossa vida, para nos destruir a nossa casa, a nossa família. Quando a gente não consegue mais esperar em Deus, ter fé nos relacionamentos, nós vamos perder a nossa objetividade na vida. Nós vamos mergulhar em lugares obscuros, na tentativa de lidar com a nossa ansiedade, porque gente bem posicionada na vida sabe o que quer, mas sabe principalmente o que não quer da vida. Sabe onde quer chegar, onde quer ir, com quem quer se relacionar, em que lugares ela deseja entrar. Quando eu perco essa perspectiva de vida, queridos, eu começo a frequentar lugares que não são o meu habitat natural. Tem muita gente por aí gastando toda a sua força, toda a sua saúde, todo o seu vigor em distrações. Estão fazendo, achando que em nome de Deus, mas não para Deus. Nós precisamos nos reconectar com a promessa que Deus nos deu, lutar por ela. Você carrega uma palavra no seu coração. Deus te chamou para algo específico. Você tem um dom, você tem uma unção, você tem uma capacidade.
Por mais, queridos, que as pessoas te olhem de outra maneira e não vejam tudo isso em você, queridos, você precisa lutar pelo seu dom. Não negocie isso, não aceite caminhos mais curtos. Morra, mas se mantenha na promessa que Deus te deu, de que eu não vou desistir, eu não vou dar passo atrás. Sabe aquelas situações que vão contra a nossa vontade? Situações que a gente está fazendo uma força danada para não pôr o dedo para interferir, mas que se você pôr será fatal. Aqueles momentos que Deus te fala, não, só observa, isso mata a gente. Quando Deus te fala, tira a mão, aqui que você demonstra a sua fé, é através da espera. Ou você vai mostrar a sua incredulidade através do desespero, da precipitação, e com isso você vai naufragar espiritualmente. Irmãos, quantos estão nessa encruzilhada da vida? Deus te falando, espera para ver o que eu vou fazer. No ritmo que a gente vive, alucinado, a gente queria que o dia tivesse 48 horas. Se a gente pudesse inventar um dia, irmãos, entre segunda e terça, para aumentar a semana, a gente faria, porque é tanta coisa para fazer. Aí Deus chega para você e fala assim, descansa. Quem consegue cantar esse hino? Aquieta minha alma. Isso é a mesma coisa que ter um parto, irmãos. Falando em parto, a nossa irmã Carla, irmãos, hoje está no hospital e está nascendo mais um bebê na nossa igreja, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Amém. Ela já está internada desde sexta-feira, mas hoje de manhã estourou a bolsa, e eu acredito que nesse momento já deve ter nascido mais um filho, em nome de Jesus. Amém. Você que está esperando para engravidar, irmãos, fique tranquila, porque o anjo está em movimento, em nome de Jesus. Não perca a esperança. Irmãos, precisamos entender que existe uma larga distância entre a oração e a resposta, entre a promessa e a conquista, entre a luta e a vitória, entre a fé e o milagre. Esses processos, eles são altamente intencionais da parte de Deus. Essa distância chama-se esperança. Nesse lugar Deus vai tratar conosco a nossa mania de controlar, de querer que tudo seja do nosso jeito. Irmãos, eu estou para te dizer uma coisa que talvez vai te chocar, e já me chocou, e não por isso agora eu posso te chocar. Eu sou uma pessoa extremamente independente. Eu tenho uma velocidade própria, um ritmo próprio, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Eu tenho muita dificuldade de lidar com lentidão. Eu tenho muita dificuldade de lidar, irmãos, com pessoas que às vezes não são tão intencionais naquilo que está fazendo. A vontade que eu tenho é de pegar e pôr a mão. Mas eu tenho entendido no meu espírito, queridos, que nesses dias nós não caminharemos mais sozinhos. O movimento de Deus para os últimos dias, queridos, é unir a sua igreja, é trazer pessoas para perto, é o mais forte ajudar o mais fraco, é o mais preparado ajudar o menos preparado, é o que sabe mais tolerar o que sabe menos. Nós estamos vivendo um momento, queridos, em que a unidade, a comunhão, o repartir do pão, irmãos, será algo poderoso no nosso meio. Sabe por quê? Porque é na comunhão que o Senhor ordena a vida e a bênção. E se a gente está esperando algo de Deus, se a gente está esperando um avivamento, uma presença poderosa do Espírito Santo, nós vamos ter que abrir mão, irmãos, do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa dureza de coração. Nós vamos ter que abrir mão da nossa argumentação, e nós vamos ter que descer aos níveis mais baixos para resgatar as pessoas que nós deixamos para trás. Você vai ter que aprender a ceder para que outros possam chegar mais perto. E talvez o Espírito já começou essa obra na sua vida, irmão. Você está tomando paulada de todo lado. Talvez todo mundo está falando, não, você é duro demais, você é complicado demais, você está demais, você é demais, e você está só na defensiva dizendo, não, Senhor, não, eu sei da minha identidade, Senhor, eu não vou ceder. Irmãos, isso é o movimento do Espírito Santo, você não vai resistir. Ou você se dobra à vontade de Deus, irmãos, ou você vai ser dobrado na vontade de Deus. Mas a verdade é que nenhum de nós andará mais sozinhos. Por isso, irmãos, nós estamos configurando a igreja em redes. O movimento agora, irmãos, é andar em bando.
é andar em grupos. O movimento agora, irmãos, é ninguém ficar para trás, é ninguém ficar desprotegido. Isso é cuidado, isso é coletividade. Esse é o ano de fazermos isso, de trazer para perto as pessoas que se distanciaram por algum motivo. Então se prepare para Deus fazer isso na sua casa. Se prepare, irmãos, para a internet começar a cair de vez em quando, sempre, para você não ter mais como ficar fugindo para o celular, ou para uma televisão, ou para uma série. Se prepare para a luz acabar, irmãos, e você tem que ficar em volta de uma vela, todo mundo conversando. A gente teme a internet acabar. Se a internet acabar, eu não sei o que eu faço da minha vida. Nós precisamos voltar a ter comunhão uns com os outros, a nos preocupar um com o outro. Isso vai renovar a nossa esperança. A gente esqueceu o que é o reino de Deus e a gente quer implantar o nosso próprio reino. Perdemos a sensibilidade ao desespero do outro, e muitas vezes a nossa pressa e urgência nos torna egoístas, implacáveis. Centramos toda a dor do mundo na nossa dor. Ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando, mas nos esquecemos que os outros também estão sofrendo. Nos tornamos cegos para as necessidades alheias. Por isso, muitas vezes Deus coloca a mão no nosso peito e nos para. Ele resiste ao soberbo. Escuta, não é o diabo que está resistindo muitas vezes a gente, é o Espírito Santo de Deus. E é interessante, quando você pensa nesse nível de batalha espiritual, você diz: puxa vida, lutar contra o diabo é fácil, porque eu não luto no meu nome, eu luto no nome de Jesus. Agora eu quero ver você lutar com Deus. Você vai usar o nome de quem para lutar com Deus? O diabo, então, a gente expulsa em nome de Jesus. Agora Deus, queridos, você se quebranta ou Ele te atropela. Não tem outro caminho. Quando nos tornamos egocêntricos demais, achando que somos a última Coca-Cola do deserto, Deus vai nos parar e nos fazer esperar o tempo que for necessário, até que a humildade tome novamente o seu lugar nas nossas vidas. Que coisa doida. O problema, irmãos, é que a gente está mergulhado em crises, nas crises que nós mesmos criamos, e por conta do nosso orgulho e independência, e queremos que o mundo inteiro agora pare para orbitar em torno da nossa dor. Então tudo que a gente vê, irmãos, é a nossa dor, a nossa necessidade. Nos esquecemos de ser gratos a Deus, gratos aos irmãos que estão nos suportando nesse momento. Porque tem gente, irmãos, quando ela está adoecida, ela se torna insuportável. Mas tem gente que está firme do seu lado e não desiste de você. Nos esquecemos também que sempre existem pessoas que estão em situações piores do que a nossa. Estão esperando há muito mais tempo do que a gente, mas a gente quer resolver o nosso problema. Quando a gente lê a história de Jairo, a filha de Jairo, nós aprendemos isso. Jairo chega desesperado falando com Jesus: Jesus, minha filha está doente, está à beira da morte, o senhor podia ir lá em casa para me ajudar? Jesus se dispõe prontamente e ele sai numa jornada, numa longa caminhada, de onde Jesus estava até a casa de Jairo. Mas de repente, Jesus para no meio do caminho, e ali uma mulher, irmãos, que há muitos anos, mais de 12 anos, estava sangrando dia e noite, vem ao encontro de Jesus, irmãos, e pede ajuda, toca nas vestes de Jesus. Jesus para socorrer aquela mulher. Provavelmente Jairo entrou em pânico. Sabe por que tem muita gente que não está sendo curada, irmãos? Porque em nome da sua dor, não para mais para ajudar ninguém. Tudo que ela quer é resolver a sua dor, e ela passa a ignorar totalmente a dor das pessoas que estão à sua volta. Nesse texto, na história de Jairo, na história da mulher do fluxo de sangue, foram 12 anos de espera. Você consegue entender, irmãos, quantos momentos de desespero? Porque naquela época, irmãos, você tem uma hemorragia constante, você se colocava numa condição de impuro constantemente. Ela não podia frequentar nenhum lugar,
Se ela fosse pega nos lugares públicos, ela seria apedrejada, porque ela era impura. Você vai ler essa história lá em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. 12 anos, a mesma idade da Talita, a filha de Jairo, que estava por morrer. Esse foi o tempo de espera daquela mulher. Ainda que ela tentou várias vezes com médicos, gastou tudo que tinha, mas ela manteve a esperança de um dia poder encontrar cura para o seu problema. E aí Jesus então, irmãos, demonstra uma sensibilidade. É tremendo ver a maneira que Jesus, irmãos, se identifica com a dor daquela mulher. Jesus foi capaz de sentir um toque no meio de uma multidão que o apertava. É preciso ser muito sensível para você perceber o que está acontecendo ao seu redor, mesmo diante de tantas informações. Irmãos, quantos de nós nos perdemos nas informações da nossa vida? E nós achamos legítimas a nossa dor, e as nossas dificuldades, mas nós ignoramos completamente aquilo que está acontecendo à nossa volta. Mas Jesus, ele estava tão no centro, que ele sabia muito bem como lidar com cada situação. Há quanto tempo a dor do outro não mexe mais com você? O que vale é somente a sua dor. As pessoas estão do nosso lado gritando, morrendo à nossa volta, mas nós não percebemos. A gente coloca mais pressão e mais pressão e mais pressão. Irmãos, o ser humano é extremamente egoísta. Quantas vezes eu me pego, irmãos, me questionando e falando: não, eu poderia ter dado uma resposta diferente. Por que eu escolhi esse caminho? Eu poderia ter tanto abençoado essa pessoa, eu poderia ser diferente. Mas a gente está muito preocupado com a gente. Foi o próprio Jesus que deu uma parada. Jesus, na verdade, irmãos, foi extremamente intencional quando ele para curar aquela mulher. Jesus queria que Jairo fosse ministrado pela fé daquela mulher. Veja bem, irmãos, Jesus estava usando a dor daquela mulher para ensinar Jairo a lidar com a sua dor. Irmãos, na dor do outro, você vai encontrar muitas respostas para a sua dor. Na dor do outro, você vai encontrar fé para lidar com a sua dor. Na dor do outro, você vai perceber que o seu problema, na verdade, não é tão crítico, ele é pontual, ele aconteceu ontem. Na dor do outro, você vai entender que tem gente que há anos vem penando, sofrendo. Ignorar a dor do outro é o mesmo que retardar a sua cura. Para sermos curados, precisamos aprender a lidar com a dor dos outros. Veja bem, Jesus está indo com aquela multidão para a casa de Jairo, e de repente ele para e pergunta: quem me tocou? Irmãos, quando alguém para você no seu processo de loucura e agoniação, ou quando alguém fala: olha, vamos diminuir a velocidade, ajusta aqui, resolve isso aqui, qual que é a sua reação? Quando alguém fala: eu não concordo com você, eu acho que você não foi tão bem, e você deu o seu máximo, você entregou tudo que tinha, mas Jesus estava ali firme, esperando pela manifestação daquela mulher. E por fim, quando a mulher se manifesta, Jesus pede que ela dê um testemunho do que acontecera. Olha o que a Bíblia diz em Marcos 5,33. Marcos 5,33. E ela lhe declarou toda a verdade. Sabe o que aquela mulher vai fazer ali, irmãos? Contar para Jesus toda a história da vida dela. Jairo já estava fritando na cabeça dele. Ô Jesus, já curou, tá bom, depois o senhor escuta a história dela, vamos lá. Para que nós vamos ficar aqui perdendo tempo, Jesus? Irmãos, quanto tempo mais que você não tem paciência de ouvir a história dos outros? Há quanto tempo que você está resolvendo a vida, irmãos, em questão de segundos? Você já tem as respostas prontas. Você não tem mais tempo para contemplar, para entender os processos. Obviamente que Jairo estava a ponto de explodir de ansiedade. Sua filha estava à beira da morte.
Mas quando Jairo vê Jesus dando uma resposta para aquela mulher, irmãos, o coração de Jairo se enche de esperança. Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Jairo olha para aquilo e diz: se ele curou essa mulher, ele vai curar a minha filha. Você entende na verdade o que Jesus estava querendo fazer ali, irmãos? O coração de Jairo então transbordou de fé, de esperança. E aí chega alguém, sempre tem alguém, e diz para Jairo: a sua filha morreu. Traduzindo em outras palavras, acabou, ele demorou demais. Quantos aqui acham que Deus está demorando demais para resolver o seu problema? Quantos aqui estão olhando para a dificuldade, falando: Senhor, o Senhor está resolvendo o problema de todo mundo. Fulano nem precisa tanto, Jesus, o Senhor está resolvendo o problema dele, eu estou aqui morrendo. Uma coisa que precisamos estar atentos na nossa vida, queridos, é que no tempo de espera, de esperar em Deus, repentinamente, algumas notícias vão cair como bombas de desespero no nosso coração. Talvez piore um pouquinho mais. Deus vai permitir que a nossa esperança seja provada. Mas escreva isso no seu coração nessa manhã: o Evangelho sempre será uma boa notícia para cada má notícia que nós recebemos. A maioria das pessoas estão apavoradas e com medo de sofrer. Isso tem tornado as pessoas terrivelmente suscetíveis ou vulneráveis, muitas vezes para questionar o próprio caráter de Deus. Deus não vai desistir, irmãos, de nos estabilizar ao longo da nossa vida. Se for preciso Deus fazer te esperar um tempo mais, para Ele trazer a solução para você, Ele vai esperar. Muitas vezes aumentamos o tempo da nossa espera, porque insistimos em manter a nossa obstinação. Quando a gente achar que tudo terminou, Deus entrará em ação. Você precisa se lembrar que o Senhor é o nosso pastor, e mesmo no vale da sombra da morte, Ele estará conosco todos os dias. A maior prova de amor que podemos dar para Deus é esperar nele, é abrir mão, é perder para Deus, dizer: Senhor, eu quero confiar em Ti. Precisamos de um arrependimento genuíno, que é caracterizado por uma mudança de comportamento, sem compensação, porque muitas vezes, irmãos, a gente está tentando trocar com Deus. O louvor pode subir. Esses caminhos de fuga que normalmente tomamos vão sequestrar a nossa esperança e criar ambientes propícios para que Satanás venha atacar sempre os pontos mais fracos da nossa vida. Precisamos urgentemente retornar à sobriedade e parar de nos embriagarmos com tantas coisas destrutivas que tem por aí. Quando a gente olha para as estatísticas, irmãos, é de acabar com o Piqui de Goiás. O consumo de bebidas alcoólicas cresceu 93,9% na pandemia. Há uma paranoia coletiva em prol da legalização das drogas, dos jogos de azar. O acesso a sites pornográficos cresceu 600% em períodos de home office. Como que o mundo vai ter esperança nutrindo esses comportamentos, se tudo que as pessoas querem é mais uma dose para se embriagar e esquecer de tudo? Quem aqui esse ano já falou: eu queria fazer um buraco no chão, entrar nele e sumir? Eu queria dormir 5 dias consecutivos. Eu queria ir para uma ilha deserta e ficar lá sozinho, só para ver o que vai dar. Efésios capítulo 5 versículo 18 diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, diga entre vós, olha para o irmão que está ao seu lado, diga entre nós, falando entre nós, com salmos
entoando louvores de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros no temor do Senhor. Na mesa de Deus, queridos, há cura e há lugar para todo mundo. É na comunhão que o Senhor ordena a vida e a bênção. Você quer ser curado, queridos? Não falte nenhum culto mais. Você quer viver uma vida cheia de expectativa? Você quer retomar a sua esperança? Comece a vir nas reuniões de oração. Comece a estar perto de pessoas que têm o mesmo objetivo de você. Porque o que o diabo quer é te afastar da manada e colocar o seu coração numa geladeira, num freezer. Deus mandou uma mensagem para o rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter ele com o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O conselho de Deus para mim e para você nessa manhã: põe em ordem a sua casa, pois a gente não sabe o que virá pela frente. Nós não sabemos os dias que nós teremos que enfrentar daqui para frente. Precisamos estar com a nossa vida centrada e a nossa esperança muito bem posicionada. Vou repetir de novo a pergunta que é o tema dessa mensagem: onde está a sua esperança? Se coloque de pé e vamos orar nessa manhã. Da minha alma, faz meu coração ouvir a voz. Talvez você tenha estado preocupado, angustiado. Talvez você perdeu de vista, queridos, quem você é de verdade. Só assim eu não me sinto só. Essa semana, como eu falei, queridos, é uma semana para a preparação da Páscoa. E o significado para nós não está no ovo de Páscoa, mas no Cristo que ressuscitou. Essa semana nós precisamos pensar em quem está a nossa esperança, em quem nós cremos. Precisamos assimilar a ideia de que nós temos um Cristo, um Deus que morreu por nós naquela cruz e que é a nossa esperança. Precisamos assimilar, irmãos, a informação de que não estamos sozinhos, que precisamos uns dos outros, que a vida só terá graça quando tivermos espaço para dividir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Não é tempo mais de você andar sozinho. Eu sei que para alguns de nós, voltar para a comunhão, para os relacionamentos, será um preço muito alto a pagar, porque nos acostumamos a ser independentes, nos acostumamos a caminhar sós. Mas é só nesse lugar da comunhão, ombrando com alguém, dividindo a sua dor, as suas decepções, as suas frustrações, as suas alegrias, que você verdadeiramente experimentará a presença de Deus de uma forma transformadora. Então não se isole mais. Abra a porta dos seus quartos escuros, abra a janela na manhã do seu quarto, deixa a luz de Cristo entrar. O túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. O anjo está lá para te dizer: aqui não está mais Ele, Ele ressuscitou. Porque procurais entre os mortos aquele que ressuscitou. Deixe Deus ministrar o seu coração nessa semana. Saia desse lugar que você entrou, de desconfiar das pessoas, de desacreditar no outro, e volte para a comunhão, para o calor da comunhão, em nome de Jesus. Ore, fale com Deus nesse momento. Diga para o Senhor nessa manhã: Senhor, aquieta minha alma, aquieta minha alma, Senhor. Sopra sobre mim, Espírito Santo. Pai, queremos no nome de Jesus colocar o nosso coração na sua presença, e queremos te pedir, Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã.
e aquieta a nossa alma. A pandemia, Senhor, tentou nos isolar e nos afastar uns dos outros, mas já deu, Senhor. Precisamos voltar, precisamos congregar, estar juntos, precisamos do calor dos nossos irmãos. Trata com a nossa individualidade, com a nossa incapacidade de lidar conosco, com o outro, e nos leva a esse lugar, Senhor, onde nossa alma será ministrada pela Tua presença, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Diga para você mesmo: tudo vai ficar bem. Diga: tudo vai ficar bem. Aquele que prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Abandone o que você tiver que abandonar, suas convicções, suas verdades, mas venha para esse lugar da comunhão. Me segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Cante agora esse refrão, cante. Vai ser difícil, eu sei, pagar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, não desista. Você estará ao meu lado, me segurando, me segurando. Senhor, louvado seja o Teu nome nessa manhã. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por esse culto. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã. Obrigado porque o Senhor renovou a nossa esperança. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Enxuga as nossas lágrimas nessa manhã, Espírito Santo. Nos levanta do lugar de prostração, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Cante. Diga: Senhor, aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Aquieta a nossa alma, Espírito Santo. Aquieta a nossa alma. Me chama pra perto. Tem misericórdia de nós, Senhor. Só assim eu não me sinto só. Louvado seja o Teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus possam te dar a paz necessária para que você viva os melhores dias da sua vida. E todos nós dizemos amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Deus abençoe sua vida. Tenha um domingo cheio da presença de Deus. Vá em paz em nome de Jesus.